Conviver. O nome do quadro é perfeito para o que a gente vai falar agora. A gente vai falar sobre relacionamento. O início de um relacionamento, sem dúvida, é um dos melhores momentos da vida de um casal, né? Assim que começa, tudo uma maravilha. Olhos brilhando, coração acelerado, suor nas mãos. São algumas sensações e características desse período que você que nos acompanha agora talvez já tenha vivido, talvez esteja vivendo ou pretenda viver. É o amor. Mas a verdade também é que nem tudo são flores. Afinal, com o passar do tempo, podem acontecer alguns problemas e eles vêm à tona, causando pequenos atritos na vida a dois. E é normal. O convívio diário, personalidades opostas e até a falta de diálogo são alguns fatores que podem contribuir para esse cenário. Bom, a gente vai conversar sobre isso agora, ter orientações, enfim, falar sobre relacionamento com a psicóloga clínica, mestre em psicologia social e especialista em terapia de casal e família, Denise Miranda. Doutora Denise, muito boa tarde e obrigado por nos atender. Hoje é um dia especial, estamos aí na véspera do Dia dos Namorados, também antivéspera do dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Então, o assunto vem bem a calhar nesse momento. A gente vai falar de relacionamento. Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todas e todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui com vocês. É realmente um final de semana aí de celebrações para as pessoas, para os enamorados. É verdade, é verdade. Bom, aí a gente começa perguntando à senhora o seguinte, doutora. Eu falei lá no início, né? É aquele momento em que a gente pensa que tudo são apenas flores e que assim vai continuar. Mas o relacionamento entre pessoas não é coisa fácil porque a gente traz uma série de histórias na bagagem, enfim, tem tanta coisa envolvida nisso. E aí eu até brincando às vezes costumo dizer, o ser humano é complicado mesmo. Passou de um, começa a complicação e ainda tem gente que sozinho se complica, né? É verdade, Tony. A gente, aqui no Instituto do Casal, que é uma organização em que a gente atende casais, produz jogos e material didático para ajudar os casais. A gente tem um lema, Tony. Você sabe qual é o nosso lema aqui? Qual é? Né? Que uma boa relação é mais malhação do que inspiração. Como é que funciona para a isso? gente ter um bom relacionamento, a gente precisa trabalhar. Essa ideia de contos de fada, de que eu encontro o meu príncipe encantado, a minha princesa, e seremos felizes para sempre, né? Isso faz parte dos contos de fada, do amor romantizado. Mas a vida real requer investimento, requer olho no olho, requer perdão, requer, enfim, muitas estratégias para que os casais possam realmente viver essas relações com qualidade e harmonia. Bom, como a gente está falando a respeito do Dia dos Namorados, que é amanhã, nos namoros, doutora, será que a gente entende que isso seria ideal, que a gente já começasse a considerar no período de namoro, mas normalmente não é isso que acontece, né? E aí, depois que o relacionamento evolui, que a pessoa se casa ou vai morar juntos, enfim, acaba que ela começa a descobrir coisas que para ela parece não agradar, mas são coisas que foram talvez fruto de falta de diálogo. O namoro deveria ser esse momento em que a gente vai se expor, vai conhecer, vai, enfim, saber o que nos espera, vamos dizer assim, se o relacionamento evoluir para algo mais próximo, né? Perfeito, Tony. Eu acho que eu sempre digo, né, que há de se ter uma pitada de coragem para se mostrar quem você é e não quem o outro quer que você seja, né? E à medida que você mostre quem você é,
você tem mais chance de fazer com o seu parceiro ou sua parceira um combinado das expectativas, do que você gostaria para a tua vida, de que jeito você gostaria de viver essa relação. É claro que isso não garante uma vida feliz para o resto da vida, porque a gente passa por imprevistos, por ciclos de vida dentro dessa família, desse casal, por mudanças, mas você tem toda a razão. Se um casal consegue, no tempo do namoro, fazer alguns combinados, deixar claro as expectativas do que espera em relação a um casamento, a um relacionamento, a uma família, a uma conjugalidade, essa conjugalidade tende a ser mais fácil. Vamos falar de algumas coisas que acontecem, e aí já desde o início mesmo do namoro, ou no período de namoro, ou até depois, é a questão do ciúme. Muita gente diz que serve para apimentar. Outras pessoas dizem que serve mais para atrapalhar. Afinal de contas, onde é que a gente coloca o ciúme dentro de uma relação? Ele não deve existir, ele pode existir, mas tem que ter uma dosagem, enfim. Como é que pode se fazer isso, doutora? Nossa, Tony, que pergunta mais importante a tua, não é? Porque o ciúme, ele é realmente algo muito complexo. A linha é muito tênue entre aquele ciúme que cuida, que protege, e o ciúme que controla. O ciúme que controla, o ciúme que não deixa o outro ser aquilo que ele é um ciúme patológico, é um ciúme que destrói e que beira a violência. E aí dificulta qualquer tipo de relação. Agora, um ciúminho, que é aquela coisa em que tem um erótico no meio, né? Um ciúminho que eu digo assim, nossa, como você tá bonita, como você tá bonito, tô vendo alguns olhares, isso me incomoda, e vamos falar sobre isso, né? Isso até cabe numa relação a dois, desde que seja conversado, né? Mas aquilo que não é conversado e que cai no lugar do controle virou uma patologia. E patologia é doença. Doença traz desarmonia, desequilíbrio, disfunção. A senhora falou sobre idealizar o parceiro. E aí me veio à cabeça o seguinte: aquelas pessoas que projetam na outra pessoa o motivo de sua felicidade. Elas erram ao fazer isso, não é, doutora? Cada um tem que buscar a sua felicidade independente de outra pessoa, e isso ela precisa encontrar em si. Quando ela projeta isso, a decepção pode ser muito grande, né? Perfeito, Tony. Você sabe que outro dia um cliente muito querido meu me ligou não, ele mandou uma mensagem. Denise, o que você acha dessa frase? Toda panela tem sua tampa. E se realmente for verdade, quando a gente fecha uma panela com a tampa e com a água fervendo ali, o que acontece? Ela explode. Então, o melhor é que não tenhamos panela com tampa. É bom que tenha aí uma certa folga, né? Isso quer dizer, né, na verdade, que não existe amor perfeito. Então, a gente precisa, sim, ter cuidado ao idealizar o amor, porque a gente compreende, a gente tem uma cultura de acreditar esse amor romântico, esse amor para a vida toda, e que quando eu caso ou quando eu tenho alguém, eu vou ser feliz para sempre. E isso é um dos mitos do amor, não é? Isso é um dos mitos do amor e que a gente precisa cuidar. A verdade é que quando você decide ficar com alguém, você decide ficar com alguém e que nesta jornada terão momentos de alegria e momentos de tristeza, momentos de sucesso e momentos de fracasso, né? E a gente precisa estar pronto para isso, né? Não é o outro que vem para trazer felicidade para nós, mas a gente precisa se sentir bem, independente do formato da relação. A senhora falou a respeito dessa questão da projeção no outro, da felicidade que a gente deve inicialmente buscar em nós. E essa questão do relacionamento tem
coisas muito importantes. Eu estou acompanhando essa sua fala e ela está nos esclarecendo muita coisa. Quando a gente fala, por exemplo, doutora, de o relacionamento dá sinais de que não vai bem. Ele deve dar sinais, né? Porque a pessoa começa a projetar em alguém a sua felicidade, isso não vem, ela se decepciona e depois não começa também não corresponder porque houve uma frustração e aí o relacionamento ele começa a dar sinais de que não está caminhando bem. A que a gente deve ficar atento quando isso está acontecendo? Eu acho que a primeira coisa, né, quando você se sente infeliz ou desconfortável, precisa conversar com o teu parceiro, né? Olha, eu não gostei deste comportamento, eu não gostei desta situação. A gente tem a tendência, Tony, a juntar muito pessoa a comportamento. Então, a gente tem a tendência a dizer assim, você é egoísta, você é individualista, né? Você me faz me sentir mal. Eu sempre ajudo os casais a pensarem de um jeito um pouco diferente, que é separar. Nesta situação, você foi egoísta e me fez muito mal. Esse seu comportamento é ruim para mim. Vamos falar sobre esse comportamento, porque me faz mal? E assim a gente consegue, com uma estratégia, entre muitas aspas aí, simples, a separar pessoa de comportamento e a ter uma relação conjugal um pouco mais aí, flexibilizada nas comunicações, nas conversações, enfim, nas narrativas que os casais vão construir. Eu sei que não é fácil e, como a senhora mesma acabou de falar, a coisa é complexa. Em todos os sentidos, o relacionamento ele é complexo. Mas se a gente pudesse, digamos assim, reservar uma palavra que pudesse ser a palavra-chave dos relacionamentos, que palavra a senhora traria? Eu diria acolhimento. Acolham. Acolham a fala do outro. Se eu pudesse colocar uma palavra associada a acolhimento, escutem o outro. As pessoas reclamam muito que não são escutadas, que não são ouvidas. A gente tem a tendência, e isso é muito humano, quando o outro começa a falar, a gente para de escutar. E a gente começa a construir o nosso contra-argumento, a nossa defesa. Para, respira e escuta o que o outro tem a dizer. Nem sempre a gente precisa se defender. Em tese, doutora, quando a pessoa se relaciona, falo do namoro especificamente, e isso evolui para uma união, a pessoa pensa em formar uma família. Mas aí, cada uma dessas pessoas, elas também já têm a sua família, a família de origem. Qual é o limite do envolvimento da família de origem na família que está se formando? O que é que a gente pode cuidar para que esse envolvimento não acabe por estragar uma família que está se formando? Nossa, Tony, que legal a tua colocação. Essa é uma das questões mais complexas e difíceis que vem aqui para os nossos atendimentos. Vou colocar dessa maneira, uma pessoa se une a uma outra pessoa. Essas pessoas, elas vão vir com histórias, com bagagens, com famílias, com crenças negativas, positivas, com ideias, expectativas em relação ao que é um relacionamento, um casamento. É importantíssimo a gente deixar claro que essa família de origem da pessoa A é dela. A família de origem B é dela. Mas quando elas se unem e elas criam uma terceira coisa, que é o relacionamento. E esse relacionamento, ele vai ter desejos, necessidades, vontades próprias.
diferentes da família de origem. Então, esse casal, seja homem com homem, homem com mulher, mulher com mulher, enfim, né? Eles precisam olhar para esse terceiro elemento, que é a relação. Eu sempre digo que a relação é o primeiro filho do casal. Então, parem de olhar para suas famílias de origem. Vocês vão precisar criar as suas regras próprias ali, os seus valores próprios ali, os seus contornos e os seus limites, né? Que não é mais a família X e a família Y, é a família XY, é uma terceira família. Maravilha. E a senhora falou uma coisa interessante, criar as suas próprias regras e esses outros dois núcleos precisam respeitar também essas regras, né? Você sabe, Tony, que quando eu casei há 20 anos atrás, 20 anos atrás, a minha mãe tinha a gente trabalha muito, né? E trabalhava o dia inteiro. Então, 10 horas da noite, eu chegava em casa às 9, psicólogo geralmente chega em casa tarde, chegava em casa às 9 horas da noite, às 10 horas a minha mãe ligava. Filha, tá tudo bem? Eu dizia, meu Deus, né? Que desconforto. Eu tenho 1 hora só para cuidar aqui da minha relação. Daqui a pouco eu estou dormindo e acordando de novo. E aí, um belo dia, eu falei, mãe, vamos combinar uma coisa? A gente vai se falar durante o dia. Porque das 9 às 10 é um horário que eu vou precisar investir na minha relação, no meu casamento. Olha que importante. Eu coloquei esse limite. Então, o homem, a mulher, enfim, os parceiros, eles precisam colocar esses limites, eles precisam dizer para essa família de origem, né, qual é o limite dessa família de origem. Senão, eles também não sabem, né? A mãe, o pai, eles querem os filhos por perto, ainda mais numa cultura aqui nossa, latina, Brasil, tudo misturado, tudo junto e misturado, né, Tony? É verdade. Então, a gente precisa colocar o limite para a família. Mãe, não me ligue essa hora. Essa hora é o tempo que eu vou investir no meu casamento, né? A gente vai tentar encontrar um outro espaço para a gente se falar. Então, doutora, o resumo dessa história, para a gente encerrar a nossa conversa, digamos assim, palavra arrebatadora e arrematadora para uma relação saudável que a senhora deixa para quem está nos ouvindo agora, qual seria? Ai, Tony, eu sempre digo, né? Eu não consigo resumir em uma palavra, mas eu digo sempre, né? Uma boa relação é mais malhação do que inspiração. Então, todas as manhãs acordem e decidam por esta relação. Falem para vocês mesmos, eu vou fazer o melhor e o meu possível para que esta relação dê certo. Ela não está pronta, ela não está determinada. Nós precisamos investir. E esse investimento depende de cada um dos parceiros. Então, faça o seu possível e o seu melhor por essa relação. Olhe nos olhos do seu parceiro ou da sua parceira. Tente compreender, ele é uma pessoa diferente de você. Então, compreenda o que é que ele está dizendo, o que é que ele está sentindo. E acreditem que um bom casal é um casal que joga raquetinha e não tênis. Eu sempre digo isso aqui para os meus casais. O jogo de tênis, Tony, é um jogo de competição. Quando o casal entra nessa vibe da competição, acabou o relacionamento. A gente precisa jogar raquetinha. Aquele jogo de frescobol da praia, em que a gente joga a bolinha na mão do parceiro. Então, facilitem para o seu parceiro, seja marido, seja esposa. Não dificultem para o seu parceiro. Porque se a gente dificulta para o outro, isso volta para a gente como aquele bumerangue, né? Verdade. Na nossa cabeça. Então, facilitem para o seu parceiro, para a sua parceira. E assim, a gente vai em busca de relações mais harmoniosas, mais respeitosas e com muito carinho e diversão. E se acontecer a partir do namoro, melhor ainda, né? Melhor ainda.
e conversem sobre temas importantes, como ter filhos ou não, a questão da sexualidade, a questão financeira, se querem ter contas conjuntas ou separadas, como vocês vão colocar os limites para as famílias de origem. Todos esses combinados seriam melhor serem feitos no namoro. É isso. Doutora Denise, muito obrigado pela sua participação, pelas suas orientações aqui no programa. Muito obrigada a você, Tony. Obrigada a todos os ouvintes e as ouvintes. E se quiserem, em algum momento, saber mais sobre relacionamento, é só nos seguir nas redes sociais. Nós estamos como institutodocasal.com.br. Maravilha. Bom, conversamos aqui no Conviver com a doutora em Psicologia Clínica, mestre em Psicologia Social e especialista em terapia de casal e família, Denise Miranda de Figueiredo.